Hey, Dacitos, tudo bom com vocês? Eu espero bastante que sim. Bom, antes de tudo, como sempre, eu já quero pedir pra vocês se inscreverem aí embaixo, deixar o seu like, compartilhar o vídeo, deixar sugestões de vídeos aí nos comentários, tá bom? Eu também já quero pedir pra você me seguir lá no Instagram, tá bom? Bom, ultimamente eu tô tentando ser bem ativa por lá, ok? E também tô fazendo vários editzinhos pra postar, tá bom? Então eu peço muito que vocês vão lá e me sigam, tá bom? Bom, eu tô fazendo edits assim e espero ao longo do tempo ir melhorando cada vez mais, ok? Bom, gente, mas vamos logo pro conteúdo do vídeo. Bom, gente, esses dias eu tava nas redes sociais, no TikTok, e tava aparecendo muitos vídeos pra mim sobre ter, assim, um rosto melhor, sabe? Hidratar o rosto, ter um glow up melhor, sabe? Dentro de casa mesmo. Então eu tava vendo esses vídeos e resolvi pesquisar mais na internet, e eu resolvi trazer um vídeo falando sobre isso. E dando algumas dicas e mostrando alguns aplicativos pra vocês, ok? Porque eu acho que todos nós devemos cuidar da nossa pele, né? E de qualquer forma, assim, de uma forma barata e dentro de casa, né? Ainda mais agora na pandemia. Ou melhor, na quarentena, enfim. Então, todas as informações que eu vou dar aqui pra vocês, falar aqui pra vocês, eu peguei de vídeos do TikTok, tá? E também peguei na internet, no Google. Enfim, também que já quero dar os créditos para as pessoas que fizeram esse tipo de conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Eu anotei aqui algumas coisas que você deve fazer e algumas coisas que você não deve fazer. Então, tem várias outras coisas que você pode fazer que vai ajudar, tá bom? A sua pele. Se você quiser, pode pesquisar mais a fundo sobre isso. Mas aí eu só falei algumas coisinhas pra não fazer na pele, né? Enfim. E agora vamos para os aplicativos. Bom, gente, o primeiro aplicativo é esse daqui, Beleza Caseira. Eita, tudo bom? Beleza Caseira, gente. Nele você... Ah, meu Deus do céu. Você vai poder ver receitas caseiras e tudo mais, tá bom? Pra sua pele, pro seu cabelo, vou mostrar aqui pra vocês. Olha só, gente, aqui você pode ver o que você quer, olha só, dicas para cabelos. Aí tem várias coisas aqui, ó, tipo, hidratação com ovo, enfim, gente, olha só. E aí vai mostrando certinho, e aí você segue o passo a passo e tudo mais. Enfim, continuando, tem dicas para o rosto também aqui, olha só. Eita, tem propaganda, né, enfim. E aqui, gente, olha, tipo, tá vendo os esfoliantes aqui, olha. Enfim, e algumas máscaras e tudo mais aqui que você pode fazer. E aqui, ó, tipo, máscara para a pele. E aí simplesmente vai aparecer aqui, olha, calma aí. Deixa eu carregar, prontinho, olha só. E aqui vai falar o tipo de pele e tudo mais. Pra você fazer a hidratação, né? Tratamento, enfim. Aqui tem dicas para o corpo, dicas e receitas corporal, né? Enfim. E aqui tem vários outros, tipo, esse daqui, dicas para emagrecimento. Enfim, gente, o aplicativo é basicamente isso. Bom, gente, o próximo que eu vou mostrar pra vocês é bem parecido com aquele também, olha só. Olha só, gente, tá vendo? Olha só, receitas para a pele, receita para o cabelo, enfim. Olha só, vou mostrar pra vocês aqui. Clicar em um aqui. E aqui vai ter algumas receitinhas pra você fazer, tá vendo? Olha só. Pro seu cabelo, gente. Então é bem simples mesmo, vou clicar aqui novamente só pra mostrar pra vocês. E assim, olha só. Olha só, gente. Enfim, tem várias aqui, você pode ir vendo, tá? E é isso, gente. O aplicativo também é bem simples, como o outro. O próximo que eu vou mostrar, acho que muita gente já conhece, que é o meu cronograma capilar, tá bom? Gente, me desculpem por não ter falado o nome dos outros, mas vocês devem ter visto qual foi o aplicativo que eu mostrei, enfim. Esse aplicativo é muito bom porque também você pode, aqui olha só, criar uma conta ou entrar na conta. E quando você entra, você pode fazer um quiz pra saber do que o seu cabelo precisa e tudo mais. Olha só, aqui apertando aqui você pode criar um cronograma, tá bom? E é muito bom. Aliás, o aplicativo é pra isso. E tem uma parte que eu gosto também aqui, olha só. Que você pode ter um assistente pessoal. E eu já conversei que, tipo assim, você pode pesquisar, tipo, falar, ai, café é mesmo bom pro cabelo. O que ele ajuda, em que parte ele ajuda, entendeu? Esse tipo de coisa. Aí você pode conversar. E também, assim como os outros dois aplicativos que eu mostrei pra vocês, ele também tem receitas caseiras. E é o que eu mais uso também. Enfim. E aí você cria um novo, tá? E aí você vai responder aqui, olha só. 8 perguntas abaixo para criar um cronograma feito especialmente pra você. Aí você responde tudo mais. Enfim, gente. Olha só, gente. Aqui também vai ter essas partes aqui, olha só. E é isso, gente. O aplicativo também é basicamente esse, tá? Bom, gente, e o próximo e último aplicativo que eu mostro pra vocês, tá bom? É um aplicativo pra fazer exercícios, tá bom, gente? Tem vários aplicativos na Play Store que faz isso e eu baixei esse daqui, tá bom? Treino para mulheres. Lembrando que todos os aplicativos vão estar aí na descrição, que eu esqueci de falar, tá bom? Pra vocês irem lá, tá? E baixar. Bom, gente, abrindo ele vai ser basicamente isso, tá? E ele já vai ter alguns treinos prontos pra vocês, sabe? Mas aí você vai responder algumas perguntinhas que ele vai fazer de início. Depois ele vai trazer alguns treinos pra você, tá?
Mas você também pode vir aqui e personalizar o seu treino, tá? Se você preferir. Vamos dizer que eu clico aqui nesse daqui, tá? Vou clicar só pra mostrar pra vocês. Eita, tudo bom. Meu Deus do céu. Aqui. Venho aqui. E aqui vai dizer quanto a duração, mais ou menos assim, a área de foco e as calorias, tá bom? Enfim, gente. E é muito bom pra fazer. Você vai ver depois quando você abrir. Eu não vou apertar aqui, porque senão ele vai baixar. Nesse daqui eu não tenho baixado, mas quer ver, olha só. Vou pegar um aqui que eu já faço. Aí é só apertar em início, tirar a propaganda, né, porque tem. E prontinho, ele vai começar a fazer os exercícios e é bem legal, tá bom, gente? Você pode personalizar os exercícios aqui, apertando aqui também, sabe? Caso você queira personalizar. Algumas coisinhas aqui, olha. Mudar alguns exercícios, caso você achar algum muito difícil, entendeu? Aqui também você pode colocar quanto tempo você quer o exercício ou quantas vezes. E tem a animação e também tem um vídeo, tá bom, gente? O vídeo, se não me engano, é em inglês, mas funciona perfeitamente. Já o aplicativo, a mulher que fala, né, no aplicativo, que guia mais ou menos, né, enfim, ela fala em português mesmo. Mas então, gente, esses foram os aplicativos, tá bom? E eu espero bastante que vocês tenham gostado e que vocês sigam as dicas e façam as coisas dos aplicativos. E me conte aí embaixo nos comentários o que você achou. Mas então é isso. Super beijão, tchau, tchau.